Então presta atenção. Se você também é aquela pessoa que acha que essas coisas acontecem com os outros, isso também não é pra você. Esse vídeo. Se você sabe, tem consciência que você não tá livre de nada, então é com você que eu tô falando. Você por acaso já viu algum pedófilo, estuprador com uma placa no pescoço escrito: eu sou um pedófilo? Eu sou um estuprador? Eu não sei, porque eu nunca vi. Estupradores, pedófilos, eles não têm o menor sinal disso. Geralmente eles são bons, eles são gentis, eles são queridos, eles são simpáticos. Você chega numa ala, você não sabe quem é aquele bispo, mas como ele tem um tal de um manto, ele foi chamado por Deus, então você confia totalmente nele, né? Ou você está numa ala há muitos anos e vem um homem, uma família de um outro estado, uma outra cidade, agora ele é o bispo. Ele tem a tua total confiança. Sabe por que a igreja quer excomungar Sam Young? Porque eles precisam proteger o patrimônio deles. Eu vou te explicar. Se eles aceitarem, presta atenção, se eles aceitarem essa petição de Sam Young, talvez até aceitem por pressão social, porque adivinha, dia 30 desse mês, 30 de março, vai haver uma marcha no centro de Salt Lake com Sam Young para fazer pressão na igreja para aceitar essa petição. Eu vou estar lá, porque eu não posso ficar fora disso. Eu não posso. Eu, por 35 anos, eu fui inocente, ingênua o suficiente para achar que isso não acontecia na igreja. Aquele caso de relação sexual entre a menina de 13 anos e o bispo foi uma exceção. Você, bispo, que tem um coração puro, um coração bom e jamais faria algo assim com o membro da tua ala, tá tudo bem. O importante é que você conhece o teu coração. Agora, você, bispo, que você sabe que você faria ou já fez ou tá pensando em fazer, o meu recado é pra você. Você sabe, né? Eu conheço duas moças, pessoalmente, que foram tocadas impropriamente por um bispo. Quando elas foram pra mãe delas contar o que aconteceu, adivinha que a mãe falou: ah, deixa isso pra lá. Mas tem que contar pra mulher dele: não, não fala nada, deixa assim. E aí, se ele provavelmente tentar depois violentar, né, estuprar, provavelmente ninguém vai acreditar, né, ou vão achar que a culpa é da moça, né. Tá, eu vou te explicar por que a igreja talvez não aceite essa petição de Sam Young. Porque eles vão estar admitindo que isso tem acontecido, isso não é novidade, isso tem acontecido. A partir do momento que eles admitirem isso, milhares de ações na justiça podem começar a surgir. Dinheiro não é problema para eles, porque eles têm um patrimônio aí de acho que 15 bilhões de, não lembro quantos bilhões de dólares, eles têm uma receita anual só de dízimo de 7 bilhões de dólares, eles têm shopping, eles têm tudo que a gente já conversou a respeito. Dinheiro não é problema, o problema é eles admitirem que isso acontece na igreja deles também. E isso vai prejudicar a idolatria que existe na igreja com relação à liderança. É idolatria, sim, porque eu era uma idólatra. Aquele é o bispo. Ai, aquele é o bispo. É o bispo. Eu sou uma mãe que deixou meus filhos serem entrevistados por esses homens a portas fechadas. Não sei se alguma coisa aconteceu e talvez eu nunca vá saber, mas presta atenção. Se eles lembrarem de alguma coisa, eu ficar sabendo: ah, amigo, mas eu vou no inferno atrás desse cara. Ah, vou, seja ele quem for. Eu não tô brincando com você, não. Eu não tô brincando aqui, não. Talvez eles não toquem, talvez eles não cheguem a abusar sexualmente necessariamente, mas eles vão fazer, se a criança ou o adolescente tiver tido uma experiência sexual ou de intimidade ou masturbação, o bispo querido, que fala em nome de Deus, ele vai fazer aquele adolescente se sentir sujo, se sentir em pecado,
vai chamá-lo ao arrependimento. Isso cria problemas e bloqueios mentais extremamente graves, sem contar que prejudica a vida sexual deles no futuro. Nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos conversar sobre a cultura do estupro, que é sempre a culpa da vítima, é sempre, né? Geralmente a culpa é da vítima, né? Mas também, né? Claro, como é que ela não queria ser estuprada se estava usando uma blusa transparente? É lógico, né? Mas também, olha o tamanho daquela saia, né? Tinha que ser estuprada. A gente vai falar sobre isso, tá? Ai, eu tô completamente desnorteada aqui, eu vou confessar pra vocês isso. Mas acho que já deu pra perceber, né? Por favor, entra no link que eu vou deixar e assina eletronicamente essa petição. A menos que você ache que isso nunca vai acontecer com um filho teu. E você não se importa. Talvez você nem esteja na igreja mais. Se você não está na igreja mais, como eu, é mais uma razão para você parar com esse abuso, tá bom? A igreja precisa manter, presta atenção aqui, a igreja precisa manter o status dos líderes locais e gerais como sendo homens chamados por Deus. Eles têm as chaves. Eles têm autoridade do sacerdócio, eles são inspirados, o Espírito Santo fala para eles como agir, o que tem que fazer e tudo mais. Os membros idolatram esses homens. Eu tive um presidente de estaca, que a cultura era a seguinte, quando nós tínhamos uma conferência de estaca, por exemplo, tinha um monte de gente ajudando a gente a sentar e ficar bem quietinho, tinha que chegar meia hora antes, antes do horário na conferência, né? E tinha que chegar lá e ficar bem quietinho, sentadinho. E aí ele era o último a entrar. Na hora de começar a conferência, quando ele entrava, todos tinham que se levantar. E aí ele entrava e os dois conselheiros atrás, se eu não me engano. Depois que ele se sentava, a gente podia sentar. Naquela época havia shows de talentos na igreja. Quando havia qualquer atividade cultural na estaca, ele tinha uma cadeira estofada. Sabe aquelas cadeiras, as melhores cadeiras que tem geralmente no sumo conselho, na sala da presidência da estaca, né? Aquela cadeira giratória, estofada, fofinha. Aquela era a cadeira do presidente da estaca, bem na frente ali, para ele poder ter o melhor lugar para assistir o show de talentos. E os dois conselheiros do lado. Sabe qual é o problema dessa idolatria? Esse é o ambiente perfeito para estupradores, pedófilos e homens sem escrúpulos abusarem do poder que têm, manipularem e destruírem a vida de milhares de pessoas, porque eles são idolatrados. Quando você manda um filho teu falar com o bispo, ele já sabe que você, como mãe ou pai, confia naquele homem total e cegamente. Eu não quero falar com o bispo, não, mas você tem que ir. Não, você precisa ir. Ele é um bispo. A igreja não sabe quem são esses homens, tá? E não estão nem preocupados, né? Os critérios não são pelo caráter ou pelo passado, por tendências, não tem nada disso. É só para quem tem condição financeira melhor, e que geralmente é chamado como bispo, e também aqueles que têm um comprometimento extra com a causa, né? Aí eles são chamados como bispo, a gente já falou sobre isso. A igreja precisa manter esse status, essa idolatria, sabe por quê? Porque são eles que controlam o teu cérebro. Olho no olho. São eles que te mantêm de boca fechada, você não questiona, porque isso é apostasia. Você não acha nada, já foi tudo achado por você. Sabe qual é o perigo de tudo isso? Essa moça que eu escutei hoje conversando com a Natasha Helfer Parker, de novo, terapeuta sexual, ela estava explicando para a Natasha que ela esqueceu essas coisas, o cérebro dela arquivou tudo isso, ela começou a se lembrar depois dos 20 anos de idade. Ela falou, peraí, mas acho que isso aconteceu. E ela não entendia por quê, mas durante a adolescência ela começou a se arranhar, se cortar, né? E fazer coisas que a família não entendia o porquê ela estava fazendo. Ela só conseguiu recuperar completamente a lembrança do que aconteceu depois de quando ela já tinha mais de 20 anos de idade. A mesma experiência aconteceu com Martha Beck, filha de Hugh Nibley, sobre a qual eu também já relatei para vocês aqui. Ela só se lembrou que havia sido estuprada dos 5 aos 8 anos de idade pelo próprio pai dentro de casa, quando ela já estava casada e já tinha até filhos. Natasha Parker explicou o seguinte, ela falou, isso é uma reação normal, porque aquilo é algo tão fora da natureza, é algo tão mórbido, tão absurdo, que não é para acontecer com você.
um caso de estupro, né? Principalmente durante a tua infância ou no início da tua juventude, que o teu cérebro, ele para você poder sobreviver e continuar vivendo da forma mais saudável possível, ele arquiva como se o teu cérebro fosse um fichário. Ele arquiva lá atrás aquelas memórias. E você totalmente esquece. Com o passar dos anos, conforme você está mais forte, mais madura emocionalmente, então o cérebro traz para o arquivo da frente, para o fichário, né? Para a parte da frente do fichário, e você começa a se lembrar daquelas coisas horríveis que te aconteceram. Ela disse que isso é um mecanismo de defesa natural do nosso cérebro, para a gente sobreviver a tudo isso. Ela contando essas coisas para Natasha, ela chorava, ela tá com 29 anos de idade, ela não conseguiu se casar nem ter relação sexual com nenhum homem, porque ela disse que o trauma dela não permite. Ele destruiu a vida dela. Ela tá fazendo terapia. Ela disse que tem 4 animais, se eu não me engano, 2 gatos e 2 cachorros, alguma coisa assim. Ela disse que até mais ou menos 5, 6 anos atrás, que foi quando ela começou a terapia, ela disse que até aquele momento era uma grande vantagem ela simplesmente conseguir ficar viva naquele dia e se levantar da cama. Por gentileza, não fala pra mim, mas a igreja faz isso de bom. Querido e querida, não vou nem te chamar de querido, não. Vou chamar de amigo e amiga. Eu fiquei lá por 35 anos, tá? Eu absorvi no meu ser, nas minhas células, o bom e o ruim da igreja. O problema é o seguinte, é que o ruim era absorvido como sendo bom, ou pelo menos aceitável. Tem que aceitar. Se tu não aceita, o problema tá contigo. Então, eu sofri todos os abusos possíveis, não sexual, tá? Mas eu sofri todos os abusos emocionais, espirituais, mentais, que um membro por 35 anos se sujeita, aos quais o membro de 35 anos de casa se sujeita. E eu também vi muitas coisas boas acontecendo, conheci muitas pessoas que servem de coração e com boa fé lá dentro, tá? Então não fala isso pra mim, porque isso não justifica, amigo. Pode ser um caso só. Já é muito. Então, por que eu te falei que o nosso cérebro arquiva, né, isso? Porque talvez o teu filho ou tua filha já tenha passado por uma experiência semelhante e você nem sabe. Talvez leve anos para saber ou talvez nunca saiba. Quando essa moça da qual eu acabei de falar com você foi conversar com o bispo dela quando ela já era adulta, ela contou para ele o que havia acontecido e adivinha o que ele fez? Ele chamou ela ao arrependimento, ele mandou ela ler O Milagre do Perdão, que eu espero que você nunca toque nesse livro, porque não tem nada de bom para você lá. E ele disse que ela deveria ter evitado, ela deveria ter contado para os pais, ela precisava se arrepender. Ela conseguiu sair da igreja e ela resignou a condição dela de membro da igreja porque ela não pode fazer parte disso. Desabafei, explodi, abri teus olhos, me desculpa, tá? Mas eu não consigo ser fria ou apática ou indiferente a um assunto desse. E se você consegue, não faz nenhum comentário. Cuidado com as coisas que você vai falar, tá? Cuidado, porque eu tô começando a perder minha paciência. Eu já comentei com vocês que eu posso tomar medidas legais se for o caso. Se você não tem nada de bom para falar sobre isso, nada humano para falar sobre isso, não fala nada que é melhor para você. Pro restante de vocês, abre o olho. Trata o bispo e quaisquer outros líderes eclesiásticos como homens e seres humanos como você, porque é tudo que eles são. Obrigada por me escutar, obrigada pela paciência, me desculpa pela explosão. Falamos na próxima. Tchau, tchau.